Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Wendel Léo e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre a questão da rotina. O que é a rotina? A rotina muitas vezes é uma forma até inconsciente que nós temos de sempre fazermos as mesmas coisas todos os dias da mesma forma. Muitas vezes estabelecemos rotinas tão severas para a nossa própria vida que a gente deixa de lado as outras pessoas, no sentido de não termos tempo de nos encaixarmos às rotinas delas também. Às vezes até a gente acha que as outras pessoas é que não se encaixam nas nossas rotinas. E com isso vem o chamado egoísmo, porque naquele momento egoísta de não nos dedicarmos às outras pessoas, no sentido de amizade, relações de trabalho, relacionamentos amorosos, porque a nossa rotina não permite, a gente acaba culpando a outra pessoa por isso. E muitas vezes as outras pessoas podem se encaixar na nossa rotina também e querem fazer isso. Só que a gente não enxerga. A gente não enxerga porque a gente está muito preso à nossa própria rotina. Isso era um problema que eu tinha até algum tempo atrás. E a partir do momento que você estabelece um novo ritmo de vida, um novo padrão de vida, que você muda a forma de enxergar o mundo e as pessoas, você acaba percebendo o que você deixou de lado no passado em termos de situações, momentos legais a serem vividos, coisas extremamente importantes, não só na relação com as outras pessoas, mas principalmente com você mesmo. E é extremamente importante quebrar a rotina. Para isso existem algumas regras. A primeira regra eu diria que trabalho não é tudo, embora seja extremamente importante. É a partir do trabalho que a gente realiza os nossos sonhos e pagamos as nossas contas. É a partir do momento que trabalhamos e ganhamos o nosso dinheiro que a gente vai ter a oportunidade de sair da rotina. Porque infelizmente, sem dinheiro, a gente não consegue realizar muito em termos de rotina, embora existam coisas super baratas ou até de graça que você pode fazer para sair da rotina. Um passeio no parque, por exemplo, aqui em Brasília, por exemplo, no Parque da Cidade, no Tagua Parque, no Parque de Águas Claras. Existem certos programas que são gratuitos e se você ficar antenado pela internet com o que está acontecendo, você com certeza vai encontrar muitas coisas legais a serem feitas que vão te fazer sair da rotina, conhecer pessoas novas, viver situações novas. Então assim, o primeiro passo é levar em consideração que o trabalho é importante, mas ele não é tudo. Eu mesmo deixei de lado a oportunidade de me dedicar mais às outras pessoas em função da dedicação exclusiva ao trabalho. Continuo me dedicando ao trabalho da mesma forma, com a mesma intensidade, mas estabelecendo algumas regras que me permitem hoje ter de novo contato com os meus amigos, criar relacionamentos e poder cuidar de mim mesmo, cuidar do corpo, cuidar da saúde e cuidar das pessoas e das coisas que a gente realmente considera importante. Um segundo fator que para mim pelo menos foi essencial foi tirar a televisão do quarto. A gente cria uma certa rotina de acordarmos em determinado horário, já ligarmos a televisão ou assistirmos aquela novela no mesmo horário, assistirmos aqueles programas nos mesmos horários. Claro, se isso for legal para você, continua com a televisão no quarto, continua fazendo isso. Mas deixar a televisão no quarto, para mim, era algo que me atrapalhava, porque deixando a televisão na sala, você é obrigado a sair do quarto, andar para o outro ambiente da sua casa, né, perceber outras coisas e muitas vezes você acaba percebendo que existem coisas mais importantes do que ficar grudado na televisão, por exemplo. Um outro fator importante é restringir o uso do computador e do celular. Muitas pessoas passam o dia inteiro no computador, o dia inteiro nas redes sociais, Facebook ou qualquer outra rede social, ou ainda conversando pelo WhatsApp. Claro que o WhatsApp acabou unindo muitas pessoas, acabou fazendo com que a gente tenha a oportunidade de ter certos convívios que até então não tínhamos em função da comodidade. Mas muito mais importante que o WhatsApp é você pegar o telefone e ligar para a pessoa, colocar o teu tom de voz, escutar o que a outra pessoa tem a dizer. Nada substitui o tom de voz, nada substitui o olhar nos olhos. E essa quebra da rotina do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, de qualquer outra rede social, faz com que a gente se relacione melhor entre a gente e que a gente tenha a oportunidade de conhecer melhor os sentimentos das outras pessoas. E percebemos o como a gente deixa de lado o que as outras pessoas sentem. Aí você vai falar, mas o assunto não era rotina? Continua sendo rotina, porque essa rotina que muitas pessoas possuem e que eu também tinha, faz mal. Faz mal para você mesmo, faz mal para a relação que você cria, seja ela de amizade, de trabalho ou uma relação amorosa. Nada melhor do que o contato nos olhos, que o contato humano e que os olhos nos olhos. Outro fator que ajuda bastante a sairmos da rotina é a questão de
estabelecendo esse contato maior entre as pessoas, termos a oportunidade de percebermos nas outras pessoas certos pontos que vão nos causar admiração. E é extremamente importante nas relações admirarmos as outras pessoas. Admirarmos não as suas características físicas, mas admirarmos o conteúdo que elas carregam. Admirarmos aquilo que elas podem nos agregar e que nós podemos agregar a elas. Quando a gente demonstra verdadeiro interesse pelas pessoas e verdadeira admiração, as relações se tornam mais duradouras. E as oportunidades de sairmos da rotina se tornam maiores, porque a partir do momento que identificamos pontos em comum, identificaremos coisas a fazer em comum. Você pode sair da rotina sozinho, mas, como eu sempre digo, ninguém realiza nada sozinho. Na realização dos sonhos, na vida propriamente dita, a gente só vai poder crescer, evoluir, aprender se a gente conviver com as outras pessoas. E o melhor convívio possível são com aquelas pessoas que nos causam a admiração e que nós tenhamos interesse pela vida dessa pessoa, pelos seus problemas, pela sua rotina e que a gente possa agregar valor, que a gente possa ajudar essas pessoas e dessas pessoas, claro, também recebemos ajuda. Um outro fator importante é a conversa. Você não precisa estabelecer hora marcada, dia marcado para as conversas, mas principalmente entre um casal é extremamente importante sempre conversar, sempre entender melhor o outro lado. Muitas vezes a gente deixa um relacionamento amoroso cair na rotina e a gente para de conversar. A gente estabelece horários para almoçar juntos, de repente a gente estabelece horários para jantar juntos, para assistir televisão juntos, para fazer amor, seja lá o que for. Isso é muito chato. As coisas precisam acontecer quando elas precisam acontecer e não necessariamente com os horários marcados. Quando a gente estabelece a conversa dentro de uma relação, por exemplo, com um casal, por mais que a gente acredite que conheça aquela pessoa, a gente está dando oportunidade para escutar melhor o que a outra pessoa tem a dizer, para falarmos aquilo que realmente pensamos e aquilo que é importante. Um erro do ser humano é acreditar que as pessoas são daquele jeito e permanecerão daquele jeito. As pessoas mudam. As pessoas podem mudar para pior, as pessoas podem mudar para melhor, mas é importante lembrar que as pessoas mudam. E se nós não conversarmos, nós não vamos entender essas mudanças. E aonde nós nos encaixaremos dentro dessas mudanças, caso aquela relação seja saudável. Isso também no ambiente de trabalho. Muitas vezes a gente deixa de conversar com os colegas de trabalho, conversar com as pessoas da família, conversar com os amigos. E ao entendermos como aquela pessoa pensa, como aquela pessoa reage, ao entendermos os erros que aquela pessoa cometeu e como ela driblou aqueles erros, ao entendermos os acertos, nós acabamos pegando modelos que podem ser úteis para as nossas vidas, assim como a gente ganha a oportunidade de também contribuir para a vida daquela pessoa. Um outro fator importante é de todos os dias demonstrar algum carinho pelas pessoas que realmente são importantes para você. Um simples bom dia, um simples boa noite, telefonar, entrar em contato, querer ver as pessoas, fazer coisas em conjunto. Isso é muito bom para que a gente não apenas saia da rotina, mas para que a gente demonstre o verdadeiro amor ao próximo, que é extremamente importante para que a gente consiga viver melhor, já que ninguém realiza ou vive sozinho. Um outro ponto muito importante é ter planos em comum. Com seus amigos, por exemplo, combinar uma viagem entre amigos, ou ainda nos relacionamentos amorosos, ter planos em comum, de repente montar um negócio junto, uma viagem junto, sei lá, montar um quebra-cabeça em casa junto, fazer coisas junto é extremamente importante. A gente com isso não apenas sai da rotina, mas a gente amplia o convívio, a gente amplia a capacidade que nós temos de amarmos uns aos outros a partir do momento que a gente convive mais com as outras pessoas e, consequentemente, com isso, acabamos saindo da rotina. Um outro ponto importante é de alinhar os valores. As pessoas têm valores e princípios muitas vezes diferentes dos nossos. E esses valores e princípios, muitas vezes, são contraditórios aos nossos próprios valores e princípios, e isso nos afasta. Isso é um grande erro. A gente não pode deixar de se afastar, deixar de conviver com as pessoas que têm valores e princípios diferentes, porque é conhecendo esses valores e princípios diferentes que a gente vai poder absorver novos valores e novos princípios, se eles forem positivos para as nossas vidas. É óbvio que existem pessoas que têm valores e princípios muito e radicalmente diferentes dos nossos, e às vezes valores e princípios que são contraditórios com o bem viver, contraditórios com o amor ao próximo, contraditórios com o amor a Deus, e com valores e princípios que realmente não queremos abrir mão. Aí é óbvio, você não vai conviver com essas pessoas, mas deixar de ter contato, deixar de aprender com elas
é perder a oportunidade de evoluir. E evoluir é sair da rotina. Um outro fator importante, viaje o máximo que você puder. Claro, dentro da tua condição financeira, dentro da tua rotina de trabalho. Mas viaje, conheça lugares diferentes, conheça pessoas diferentes. Uma coisa muito legal de fazer nas viagens não é conhecer apenas os pontos turísticos, mas é tentar conhecer como que as pessoas daquela cidade, daquele município, daquele bairro vivem, como elas estabelecem as suas próprias vidas, quais são os seus costumes, conhecer a periferia, conhecer não só a periferia, mas o outro lado, tentar entender como que dentro daquele ambiente, daquela cidade, daquele local, as pessoas criam suas próprias rotinas. Com isso a gente vai acabar aprendendo sobre outras culturas, outras formas de viver, que a gente pode absorver certos pontos para a nossa própria vida. Um outro fator importante, faça coisas que você nunca fez antes. Por exemplo, eu não sabia, ainda não sei dançar direito, mas resolvi aprender a dançar. Eu até então sempre tinha entrado em academia, saí uma semana depois, resolvi encarar e não sair disso, e como isso mudou a minha vida. Não só no sentido do corpo, mas principalmente na questão de entender como é importante cuidar de si, como é importante você cuidar da sua saúde, como isso te dá mais energia para outras coisas, como isso muda certos princípios e valores. Aí você vai falar assim, mas Wendel, eu não tenho condições financeiras de entrar numa academia, ou de fazer uma aula de dança, ou seja lá o que for. Calma, existem muitas coisas que são de graça, você pode passear no parque, você pode aprender a dançar com pessoas que ensinam isso em público, nos workshops que tem por aí. Você pode fazer outras coisas, você não precisa necessariamente fazer aquilo que eu faço, só estou aqui desabafando e colocando para vocês o que mudou a minha vida. E se isso for útil para alguns de vocês, perfeito, estarei cumprindo o meu papel. Mas você pode criar várias coisas novas. O importante é fazer aquilo que você nunca fez e que você achava que não daria conta. Saiba, você dá conta de mudar a sua vida sim. Você dá conta de viver uma vida melhor. Você consegue estabelecer novas rotinas, mas rotinas saudáveis, onde você não precisa ficar muito preso à questão das regras de horário, com exceção de trabalho, com exceção de certas coisas que a gente estabelece, que a questão das datas e horários marcados são importantes. A igreja, por exemplo, para quem frequenta, ou qualquer outra religião, a questão do trabalho, são coisas que a gente não vai conseguir fugir, são rotinas. Mas essas rotinas se tornam muito mais divertidas, dinâmicas, alegres, felizes e com muito mais emoção quando você aprende a cuidar de si e cuidar das pessoas ao seu redor. Saia da rotina. Ao sair da rotina, você estabelece uma nova energia para que você consiga então definitivamente realizar os seus sonhos. Fiquem com Deus e que espero que ao sair da rotina você tenha uma vida muito melhor como aquela que eu possuo hoje. Até mais, galera. Tudo de bom.